Olá, eu sou a professora Denise Carrascosa, professora de literatura do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, e me apresento a vocês que são ativistas, são pessoas interessadas, pessoas solidárias, não é, a essa grande questão, essa grande problemática internacional e brasileira, que é a problemática do encarceramento em massa, né? Nós estamos já há algumas décadas no Brasil estudando, trabalhando contra o processo do encarceramento em massa, que atinge, né, especificamente, seletivamente, de forma predominante, as comunidades empobrecidas, vulneráveis, negras, né, em especial. Nos últimos 20 anos, as mulheres, em especial as mulheres negras, não é? Em face de uma política de Estado que é a política que se diz política de drogas, política antidrogas, mas que de fato, pela seletividade do nosso sistema penal, do nosso sistema jurídico criminal, não é? E em face também do racismo institucional, do sistema prisional brasileiro, do sistema penitenciário brasileiro, nós temos um superencarceramento que vulnerabiliza ainda mais, violenta ainda mais, agride ainda mais essa população periférica, negra, jovem, de mulheres negras, né, que são mães, né, mães muito jovens, com baixa escolaridade, e em atingindo, né, pessoas desses grupos sociais, atinge também as famílias, atinge todas as comunidades, né, e os seus alicerces comunitários e familiares. Esse é um problema grave. Eu particularmente me insiro nessa luta, né, a partir do início dos anos 2000, quando começo, né, a estudar os resultados de um processo violento que acontece no Brasil na década de 90, em 1992 especificamente, que foi o assim chamado Massacre do Carandiru, né, que acontece no sistema prisional paulista. Vocês devem se lembrar, né, o assassinato pela Polícia Militar do Estado de São Paulo de oficialmente 111 homens que estavam encarcerados no complexo do Carandiru, e a memória nacional em torno desse processo genocida, né, vai sendo construída a partir de alguns produtos culturais, né? O livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela, o filme do Hector Babenco, né, Carandiru, depois séries, etc. E é um momento em que o cinema nacional também está retornando, e aí começam a acontecer alguns gêneros cinematográficos que vão passar a retratar o processo do sistema prisional brasileiro, né? Então, é uma realidade que sempre foi subterrânea, que não se encerra com a história da ditadura ou com o fim da ditadura em 1985, muito pelo contrário, é um subterrâneo de política de Estado violento que continua a acontecer, né, e tem como alvo a nossa população negra, em especial, mas também as comunidades LGBTQIA+, as comunidades indígenas, né, e em especial, como já disse antes, nos últimos 20 anos, mulheres e mulheres negras, né, que são atingidas pela política antidrogas, que é uma política antinegra, antipobreza, né, e por uma falta, uma ausência total de política de Estado que pense alternativas, não é, à vulnerabilização econômica, cultural, social das pessoas que moram em comunidades periféricas. Então, há um controle da pobreza, há um controle dos agenciamentos, não é, das pessoas que moram em comunidades periféricas, através desse processo de prisionização da sociedade. Bom, nesse sentido, movimentos sociais, ativistas, não é, pessoas solidárias, famílias de pessoas encarceradas, o que é mais importante, e que se tornam encarceradas junto com esses indivíduos e essas mulheres, começam a atuar
numa contracorrente abolicionista, né, que começa a fazer a crítica do sistema criminal, né, do sistema jurídico criminal, em todas as suas instâncias, não é? Inclusive na instância da administração penitenciária. Esse movimento é um movimento que vem crescendo e de várias formas, né? Pessoas que pesquisam e escrevem, pessoas que trabalham com estatísticas, pessoas que estão absolutamente envolvidas no processo de aprisionamento de seus familiares, pessoas que estão presas, não é? Que já foram presas, pessoas ativistas que entram regularmente no sistema prisional para fazer um trabalho de educação política e de mobilização coletiva com pessoas que estão presas, e entre essas pessoas e grupos alianças das mais diversas. Então essa rede de trabalho nacional e internacional, né, que vai pensar o desencarceramento, que vai trabalhar pelo desencarceramento, inclusive forjando e ajudando a pensar e realizar e praticar políticas públicas pelo desencarceramento, se pauta em alguns princípios, né, abolicionistas, em que, em primeira instância, o sistema prisional ele não é um sistema que vai resolver o processo de violência social, né? Ao contrário, ele faz parte da engrenagem da violência social direcionada aos grupos mais vulneráveis, né? Uma outra questão, né? O sistema prisional ele deriva historicamente de um sistema de escravização, né? Os países, as nações que foram fundadas sobre o sistema econômico violento, desumanizador da escravidão, não é? Elas reformulam as suas instituições com aparência de democracia e refundam as suas bases escravocratas, escravistas, a partir dos sistemas de punição, das polícias e do sistema prisional também, não é? Então são novas carceragens, novas senzalas, novos navios negreiros, como nos ensina o rap nacional em várias das suas produções, né? E como nos ensina também a literatura que é produzida a partir do cárcere, né? Da música, da literatura, do teatro que é produzida a partir do cárcere. Então, pautados nesses princípios, que são princípios de defesa dos direitos humanos, não é? São princípios que trabalham a partir da ideia de que nenhum ser humano, não é, pode ser tratado a despeito de um regime constitucional normativo que o proteja, que proteja a sua liberdade de expressão, o seu direito à saúde, à educação, o seu direito ao voto, o seu direito ao bem-estar, ao esporte, ao lazer, etc., não é? Nós compreendemos que não é possível que a sociedade fique passiva, cega, diante das violências que acontecem dentro do sistema carcerário brasileiro. Nesse sentido, eu inicio meus trabalhos dentro do sistema prisional a partir de uma tese de doutorado que escrevi na Universidade Federal da Bahia sobre a literatura que saía dos cárceres, que veio a se chamar Técnicas e Políticas de Si nas Margens, Literatura e Prisão no Brasil pós-Carandiru. Então, no início dos anos 2000, eu começo a pensar sobre essa situação de prisão, estudando relatos, narrativas, poesias, contos, romances, música, rap, que vem do cárcere, que vem do sistema prisional brasileiro, né? Pensando também outras realidades internacionais, Rússia, Estados Unidos, África do Sul, e pensando como é que as pessoas que estão sofrendo esse processo de encarceramento, elas pensam criticamente a realidade prisional. Elas operacionalizam tarefas, recursos, estratégias, táticas para não se deixarem mortificar pelo sistema prisional, para que suas almas não adoeçam e morram, não é? Dentro de um sistema de encarceramento. E a partir da arte, né, isso se faz de modo muito possível, né? Então, quando eu finalizo essa tese, eu entendo que eu não podia ficar apenas estudando nessas produções. Era necessário que eu, então, também aliasse as minhas forças, não é? Nessa condição de advogada, mas também de professora, e principalmente de professora de literatura, a fim de que eu pudesse, em primeiro lugar, pensar as políticas públicas de remissão de pena,
pela leitura de literatura dentro do cárcere. É o momento em que isso está começando a ser pensado no Brasil, então eu me alio a essa corrente que vai pensar como flexibilizar as regras, né? De sentenciamento, o tempo de sentenciamento das pessoas, né? E eu começo a me aliar a essa corrente que vai não apenas pensar estes processos de remissão de pena, mas que também vai atuar para que a legislação, a política pública de remissão de pena seja cumprida. Então eu chego ao complexo penitenciário da Mata Escura, na cidade onde eu moro, em Salvador, aqui na Bahia, e vejo, dando aulas de literatura, que não havia ali uma estrutura física, obviamente, que propiciasse a leitura, não é? Então eu construo com mulheres sentenciadas, presas, e com outras pessoas da Universidade Federal da Bahia, que estabeleceram parcerias comigo, estudantes de mestrado, doutorado, etc., docentes, colegas, nós estabelecemos parcerias e conseguimos, então, dialogando de forma tensa, né, com o sistema administrativo penitenciário, construir uma biblioteca no presídio feminino que vai se chamar Mentes Livres, por votação das próprias mulheres presas que colaboraram na construção dessa biblioteca. Ela existe até hoje, a gente faz essa construção em 2012, são mais de 10 anos da existência da Biblioteca Mentes Livres, que atua como um instrumento de materialização da política de remissão de pena por leitura. A gente consegue doações de diversos livros, né, de vários gêneros literários, conto, poesia, teatro, romance, crônicas, provérbios, mas também a gente consegue doações de livros jurídicos, né, e de outras áreas, filosofia, etc. Mas os livros jurídicos são muito importantes na formação de juristas dentro do cárcere, né? E a gente faz esse trabalho, então, de uso desse espaço como um espaço que instrumentaliza as remissões de pena. Um outro uso é que esse espaço ele se torna também um espaço de remissão de pena por trabalho, que é muito raro no sistema prisional. Então, as mulheres que vão atuar na organização da biblioteca, mulheres que estão encarceradas e sentenciadas, na organização da biblioteca, no empréstimo dos livros, no sistema de devolução e de organização do acervo, elas também vão receber remissão de pena por trabalho. E ali vira, digamos assim, o centro nervoso do nosso trabalho com as oficinas de literatura que nós realizamos semanalmente, já há 13 anos, né? Nós começamos esse trabalho em 2010. Então, eu como professora entro semanalmente no presídio feminino e dou aulas de literatura, dos mais diversos tipos de literatura. A gente faz um trabalho anual, né, de março a dezembro, são 9 meses em que a gente escolhe uma forma literária. Digamos, esse ano, 2023, a gente está trabalhando com contos, né? E nós lemos contos, né, juntas em roda, fazemos trabalho também através do corpo, música, cinema, dança, teatro, performance, para agenciar a escrita daquela forma que a gente escolheu, né, através também do corpo. E libertando esse corpo das amarras psíquicas, emocionais, espirituais, para que ele possa tratar das suas memórias e, a partir de um regime de liberdade provisória, que é aquele momento da aula, né, esse corpo possa falar, ele possa ser desencarcerado, né, e desemudecido, e ele possa dizer dos seus desejos, dos seus projetos de liberdade. Então a gente tem esse processo de remissão de pena por trabalho na biblioteca, eu faço a organização junto com as mulheres presas, remissão de pena pela leitura, né, dos livros que estão na biblioteca. A cada livro lido e resenhado, as mulheres elas vão conquistar 4 dias a menos na sua sentença, mas também a remissão de pena por estudos nesse curso de oficinas literárias, né? São cursos de contos, de poemas, de teatro, de romance, né? E aí nesse curso é que está o coração do trabalho efetivamente, porque há a possibilidade de, nessa interação durante as aulas, as pessoas, as mulheres cis, trans, não é? LGBT, hétero,
negras e também em menor quantidade mulheres brancas, mas absolutamente quase todas pobres, né, periféricas, que elas consigam então, junto conosco, né, reverter alguns processos interiores muito adoecedores, de culpa, de solidão, de julgamento social, né, de marginalização do eu. Então, através da leitura e da escrita e dos debates em conjunto, nós conseguimos, né, fazer um processo de cura emocional e de afirmação de uma existência, né, de uma existência em que as pessoas começam a se perceber como pessoas de valor na sociedade, pessoas que têm uma função social, pessoas que podem recuperar os seus laços com familiares, né, que são perdidos, interrompidos violentamente com o processo de aprisionamento, principalmente se a gente fala de mulheres, mulheres negras, quando são presas, abandonadas, né, não só por companheiros, mas também por familiares. E então nós temos essas 3 dimensões de trabalho dentro do presídio feminino. Então eu posso reputar esse trabalho, nós que nos empenhamos já há mais de uma década nesse trabalho, para dentro é assim que funciona e para fora nós podemos contabilizar esse trabalho como um trabalho de, primeiro, controle social externo da administração penitenciária naquilo que diz respeito a fazer cumprir os direitos das pessoas presas, né? Observação da sociedade sobre aquilo que acontece com seres humanos dentro da penitenciária, que é algo absolutamente rarefeito na nossa sociedade, né? E também, ao visibilizar as narrativas, os poemas, né, a performance pública de mulheres que estão encarceradas, nós nos empenhamos em fazer uma representação digna dessas pessoas, né? São pessoas que têm o que dizer à sociedade, têm o que contribuir, o que colaborar à sociedade, têm como retornar à sociedade de um modo afirmativo, não é? De um modo crítico. Então, há aí 2 dimensões de um projeto que coordeno, que se chama, há 13 anos, Corpos Indóceis e Mentes Livres. Essas 2 dimensões são uma dimensão interna ao sistema prisional, fazer cumprir os direitos das pessoas encarceradas, construir caminhos de dignificação da pessoa humana dentro de um sistema extremamente indigno, que é o sistema do cárcere, e numa segunda dimensão externa ao cárcere, fazer uma projeção social, não é? Em que as imagens dessas pessoas, né, sejam desvinculadas do crime, que é aquilo que as mídias, não é, de forma geral, o sistema político, o sistema social racista, misógino, LGBTfóbico, elitista, promove, não é, as imagens dessas pessoas. Então, nós fazemos um trabalho de desmistificação da criminosa, do criminoso, para que essas pessoas, inclusive, possam ter caminhos para lidar com esse estigma social que carregam no processo de pós-encarceramento. Então, nós entendemos que essas funções que o projeto Corpos Indóceis e Mentes Livres cumpre, funções internas ao sistema prisional e funções externas ao sistema prisional, estão elaborando um trabalho importante dentro dos movimentos abolicionistas, ou do que a gente gosta de chamar de feminismo negro abolicionista, não é? Que, de modo geral, pode ser definido como uma forma de construção de projetos de liberdade para mulheres negras, de construção de projeto de liberdade para o imaginário social que encarcera mulheres negras, seja fisicamente, materialmente, dentro do sistema prisional, seja imaginariamente, a partir de imagens de controle, de estereótipos, não é? Que aprisionam a possibilidade de movimentação das mulheres negras na sociedade brasileira e internacionalmente, né, no mundo inteiro, aí, pelo mundo afora. Então é um feminismo negro que vai pensar o encarceramento dentro de um conjunto de sistemas de opressão violentíssimos, que não são a falência da nação, ao contrário. Esses sistemas, eles são o sucesso do nosso projeto de nação. Eugenista, né, antinegro, epistemicida, LGBTfóbico, elitista,
extremamente capitalista, não é? E, portanto, carcerário, punitivista. Então é preciso punir as pessoas que não se incluem nesse projeto de nação, que precisam ser exploradas por esse projeto de nação, que precisam ser massacradas por esse projeto de nação. Então, o movimento abolicionista para fora desse modelo, contra esse modelo, é um movimento amplo que carrega uma diversidade de tarefas, não é? De metodologias de trabalho, de coletivos, grupos que estão fazendo suas movimentações e seus agenciamentos políticos, micropolíticos e macropolíticos, não é? E nós fazemos parte, como mulheres negras que integramos e coordenamos esse grupo, não é? E nesse grupo eu incluo a escritora Conceição Evaristo, né? A filósofa, a escritora ativista Angela Davis, né? São grandes parceiras nesse processo de mobilização ampla da sociedade, num sentido abolicionista. Então, eu me coloco em regime de solidariedade, junto com os corpos indóceis, a toda a movimentação social, comunitária, familiar, não é? Que esteja trabalhando nessa direção de um abolicionismo, de um feminismo negro abolicionista que se baseie nos princípios de liberdade ampla e restrita, não é? Para nós. Então, com essa mensagem, eu finalizo essa colaboração, pequena colaboração, e, enfim, fico à disposição para posteriores diálogos. Ok? Obrigada pela atenção.